devolutiva da atividade de português que aconteceu no dia 13/8, né? A atividade era sobre os descritores do SPAES D4, D5 e D6, né? Onde essas questões estavam divididas entre esses descritores. Vamos aí com relação ao D4, que é interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Antes de começarmos a correção, vamos observar novamente essa propaganda do doar sangue, né? Doe sangue. E vamos recordar os tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal, que é aquela que apresenta o texto verbal. Nós temos a linguagem não verbal, que é aquela que apresenta a imagem. E nós temos o texto misto, né? Que se trata da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então, com relação a essa questão, após a leitura do texto acima, responda as questões que seguem. Primeira, que tipo de linguagem é empregada no texto? O que vocês conseguem observar? Como nós falamos, se trata de uma linguagem mista, visto que temos a linguagem verbal e a não verbal na propaganda. Segunda questão, levando em conta a forma verbal empregada no texto doe, em que modo verbal ela se encontra? Quando a gente fala em modos verbais na língua portuguesa, nós estamos falando do modo indicativo, que é o modo que indica certeza, o modo subjuntivo, que indica incerteza, hipótese, suposição, e o modo imperativo, que indica ordem, pedido, conselho, né? Então, com relação a esses três modos, que modo verbal se encontra nessa propaganda? Se encontra o modo imperativo, porque ele tenta induzir as pessoas a doarem sangue, né? Nesse caso aí, qual é a intenção do locutor ao empregar o verbo nesse modo? É utilizado para fazer um apelo ao leitor, né? Quando ele diz doe sangue, ele está de alguma forma tentando apelar. Terceira, qual o significado da disposição gráfica da letra G no termo sangue? Né? O que a gente observa aqui, o G, ele está ligando a um dos bonequinhos, não é isso? Então, o formato da letra G no anúncio assemelha-se a uma bolsa de sangue utilizada no processo de doação. Ou seja, quando as pessoas estão doando sangue, né? Não sei se vocês já viram, pessoalmente ou até mesmo na televisão, tem uma bolsa ligada a ele, local este para onde vai o sangue que está saindo do doador. Quarta questão. Para o efeito de sentido causado pelo contraste das cores vermelho e branco dentro da expressão e das imagens representativas do ser humano, qual é o efeito de sentido? Nesse caso aí, o vermelho representa o sangue que vai saindo dos doadores para o receptor. Nesse caso aqui, olha, quem é doador e receptor? Quando se está saindo daqui, né, ele está preenchendo os espaços em brancos. Então, o sangue saindo do doador para o receptor, esses que estão precisando. Agora, nós iremos utilizar o D5, que é identificar o tema ou assunto de um texto. Nesse caso, esse texto aqui que tem como... Ele não tem título, né? Mas ele fala sobre a questão do feminismo negro, né? Que é um movimento social e está sendo protagonizado por mulheres negras, cujo objetivo é promover e trazer visibilidade às suas pautas e reivindicar seus direitos, né? Então, o texto trata principalmente de quê? Do feminismo exercido por mulheres negras especificamente. Por isso que vem falando aqui especificamente do feminismo negro, que é um movimento. Sexta questão, leia a charge abaixo, né? Aqui nós temos um coelhinho da Páscoa. Coelhinho, né? Da Páscoa, pela questão dos ovos, mas o coelhinho tem aqui no focinho dele um formatozinho de porco. O espírito da Páscoa.
Sim, tenho uma religião, mas não é o cristianismo. Sou devoto do capitalismo, quando ele fala na questão do capitalismo, né? Porque querendo ou não, que envolve o comércio, né? A charge acima representa como tema o quê? A influência do capitalismo nas datas comemorativas brasileiras. Por que que ele mostra isso? Porque sempre quando tem uma data comemorativa aqui no Brasil, né, como a questão da Páscoa, Dia de Pais, Dia de Mães, Natal, Dia da Criança, a propaganda e o excesso de pessoas comprando determinadas coisas. Vamos lá, para o D6. Distinguir fato de opinião relativa ao fato. Né? Aqui a gente tem um texto que servirá para as próximas questões. Vítima de ataque xenofóbico no Rio, refugiado sírio disse: quero paz para viver. Né? Oitava. Que acontecimento foi divulgado pelo texto, né? Por esse texto aqui. O texto divulga uma agressão xenofóbica a um refugiado sírio enquanto trabalhava em Copacabana. Nona. No texto, o autor expõe suas ideias a fim de defender um ponto de vista ou simplesmente divulgar um acontecimento sem realizar julgamentos ou se posicionar em relação a ele. Explique o que possivelmente pode ter motivado a escolha do autor. Quando ele fala aqui que o autor expõe as suas ideias, né, ele está falando que o objetivo era simplesmente divulgar o acontecimento, o que aconteceu, né? Em Copacabana, um sírio, né? Ele sofreu ataques xenofóbicos por ele por ele ter uma outra nacionalidade, ele acabou sofrendo isso, né? Esse comportamento se dá pelo fato de a notícia buscar informar o leitor sem apresentar julgamentos ou posicionamentos, atentando apenas para os fatos. Nesse caso aqui, ele só mostrou o fato, ele não fez nenhum tipo de julgamento. Então, caso as respostas de vocês estejam em divergências com essas, tentem fazer a correção. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.